Comprar um sítio é um sonho de muitas pessoas em ter seu pedacinho de terra para estar cultivando, principalmente aquelas pessoas que têm ligações com a zona rural. Pessoas que tiveram os pais, que foram agricultores, pessoas que nasceram na zona rural, que migraram para a zona urbana e hoje muitos desejam voltar para o campo. Isso tem base em alguns estudos mostram que está havendo esse processo de regressão. Muitas pessoas estão vindo para a zona rural e chama-se de êxodo urbano, pessoas que estão saindo da zona urbana em direção à zona rural. Então, quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe seu like. Hoje eu quero trazer aqui um vídeo onde eu vou elencar vários fatores que devem ser considerados na hora que você for fazer a aquisição do seu sítio. Sendo que o sítio é sonhos, então não deve ser feito essa negociação de forma atabalhoada, sem obedecer a alguns critérios, para que evite problemas posteriores. Então eu vou aqui elencar 5 fatores que devem ser considerados na hora da compra do seu sítio. Quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe seu like. O primeiro fator, para que você quer um sítio? Qual é a finalidade desse sítio? É só para lazer ou é para produção? O sítio que é para lazer, ele exige uma característica. O sítio que é para produção, ele exige uma característica diferente. E o sítio que vai consorciar esses dois objetivos, tanto lazer como a produção, ele também tem uma característica própria. Então, o primeiro passo é definir o objetivo do seu sítio. Para que esse sítio ele vai ser direcionado? É para lazer? É para produção? Ou é para lazer e produção? Cada um desses segmentos ele exige uma característica específica que você deve estar considerando para que não tenha surpresa no futuro. Por exemplo, um sítio para finalidade de lazer. Você vai buscar ali algumas características ambientais, a exemplo, reserva, tá? Uma área de floresta, tá bom? Você pode fazer uma trilha, e por aí vai. Já um sítio para produção, você vai precisar considerar algumas características da climática, ou seja, a questão do solo, a questão da água, a questão do clima. O segundo fator, pessoal, que deve ser considerado é o fator da localização. Aonde esse terreno ele está localizado, tá? E aí você precisa considerar algumas características quando for analisar essa questão da localização. Primeiro, a questão da acessibilidade. Então, isso aqui é crucial. Saber se para ir ao sítio, que se em todo ano que ele tem acesso. Porque existe localidade que só no verão, né? Chega no inverno a pessoa não tem acesso. Aí você vai ver se tem rios nesse percurso, se esse rio tem ponte, ver a questão das características de rodagem dessa estrada, se você consegue rodar durante o inverno e durante o verão. Então é um fator que deve ser considerado. Primeiro, se esse sítio ele for para a questão de lazer, você tem acesso o ano todo a esse sítio. Se for para a produção, você vai precisar de escoar também a sua produção o ano todo. Então é interessante que você considere essa característica, porque ela é crucial. A outra questão que você deve levar em consideração quando for tratar a questão da localização é a questão, pessoal, da segurança. Porque existe localidade que é muito difícil, o índice de roubo é muito grande. Você precisa estar levando em consideração esses fatores. Ele será importante para que você não se decepcione com a compra do seu terreno no futuro. A outra questão ainda, considerando a questão da localização, fazer também uma análise referente a alguns desastres naturais. Se nessa região já existiu algum desastre natural, se é pretenso. O terceiro fator, que ele é crucial, importantíssimo, para que você não tenha dor de cabeça no futuro. Lembra-se, o seu sítio é um sonho. Então tem que ter cuidado para que esse sonho não se torne um pesadelo. É um fator importantíssimo e que deve ser considerado, levado à risca, tá? Por quê? Que está a vida pregressa do seu sítio, que você vai fazer a aquisição. O que você vai levar em consideração nesse fator? A questão da documentação desse terreno. Saber se esse terreno ele tem documentação, que ele tem origem, né? Saber como é que está essa documentação. Se essa documentação ela está em dias, então você deve considerar isso. Outra questão, saber se esse terreno ele é de herança, pessoal. Terreno de herança é muito complicado. Tem de passar por um processo de inventário, que é justamente aquele processo de divisão entre os herdeiros. Então não é fácil. Isso há muito conflito
Então é importante que já esteja tudo resolvido para você poder comprar. Não compre terreno sem antes que ele esteja resolvido com os herdeiros. Cada um tenha a sua parte documentada individualmente, senão você pode estar comprando um problema. Tá? Outra questão, pessoal, verifique se essa área é área quilombola ou indígena. Tá? Porque dentro de área quilombola e indígena, não entre. Vai ter problema. Vai ter problema, porque a própria lei ela não permite, tá, que alguém individualmente ele possa vender nenhuma porção dessas terras. Tá? Então tem que ter muito cuidado também. Questão de área de assentamento, tem de ver. O fator de número 4, de respeito ao tamanho da área. Está muito atrelado ao objetivo do seu terreno. Lembra que eu já falei? O tamanho da sua área tem de estar intrinsecamente relacionado com o objetivo do seu terreno. Se esse sítio é para lazer, você vai precisar de um sítio com determinado tamanho. Se é para produção, vai depender da escala de produção que você quer empregar. Se é pequeno, se é grande. Então é importante que você considere esse fator. Para quê? Você não compre um sítio com um tamanho que esse sítio não suportar o seu projeto. Então é importante que você leve em consideração a questão do tamanho. Outro fator que é importantíssimo, deve ser considerado, tipo de solo. Ó, lembra que eu falei lá no início, na questão do objetivo do terreno? Se esse terreno é para lazer ou se ele é para produção? Um terreno voltado para a produção, ele precisa ser escolhido de acordo com o seu projeto produtivo. Se você quer cultivar determinado tipo de cultura, você precisa saber as exigências de solo. Se você vai trabalhar com piscicultura, você vai precisar de um tipo de terreno que atendam à necessidade desse segmento produtivo. Então, é importante que você tenha em mente, tá, bem definido aquilo que realmente você quer do seu sítio, e baseado nesse objetivo, você vai criar parâmetro de característica do sítio que você realmente deseja comprar. Isso para evitar problema, porque às vezes você compra um sítio com característica de cultivar determinada cultura, e na hora você quer produzir outra. Cada cultura tem a sua exigência, da flor climática, ou seja, vai considerar solo, vai considerar água e vai considerar clima. Então você precisa estar muito atento a isso. Tá? Você deve considerar também a questão do mercado local. Quando você vai produzir, você tem um projeto de produzir determinada cultivar, determinada espécie de animal, você também precisa ver a questão do mercado local e o mercado regional. São dois mercados importantíssimos para que o seu sítio seja bem sucedido. Tá? Eu tenho uma visão de mercado adormecido. O que é o mercado adormecido? É um mercado que existe, porém, ele não está em evidência por falta de produção. Mas para isso você precisa verificar se realmente aquela produção que você quer fazer, ela tem demanda, mesmo se essa demanda esteja adormecida, se já não esteja aflorada. O que eu levo em consideração desse conceito? Por exemplo, a pessoa vai na feira, ela procura sobre determinado produto. Hoje, ela não encontra, ela vai amanhã, ela não encontra. Quando ela é depois da manhã, ela já vai fazer a substituição desse produto. Mas ela vai estar ali de olho, né? Ah, se tivesse esse produto, eu compraria. Então, essas são as dicas que eu queria deixar aqui para vocês. Deixa agora o seu like.